Todos os dias um bozoísta dá um vexame. E eu gosto desse apelido para os aliados de Bolsonaro porque eles fazem palhaçada e viram piada, como Nicolas Ferreira e o senador Cleitinho, que é um pobre coitado. Eles começaram a reclamar de buracos numa rodovia de Minas Gerais, mas o recapeamento só não ocorreu porque o Bolsonaro negou a verba em 2021 e eles viraram piada na internet. Só que o Nicolas Ferreira protocolou um pedido para que o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, preste esclarecimento sobre as suspeitas de corrupção em torno dele. Na prática, o Lula já demitiu esse ministro aparentemente, mas ainda não oficializou, porque o Lula hesita em não conseguir aprovar a reforma da Previdência, reforma tributária, que é o grande foco dele no momento. O que você acha do Nicolas Ferreira e do Cleitinho? Você gostou que eles viraram piada? Também coloque nos comentários o que você acha dessa hesitação do Lula em exonerar o ministro. Deixe seu like se você gosta de ver essa gente passando vergonha e se inscreva no canal. Esse protesto do Nicolas Ferreira e do senador Cleitinho virou uma piada na internet. Porque eles foram lá, colocaram estacas com placas mostrando os gastos do governo Lula e em contraste com a falta de recapeamento daquela rodovia que liga o sul da Bahia com o norte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Eles foram lá, muito bravos, chilicando, babando, né? O Cleitinho deu um surto ali que eu achei que ele fosse bater a cabeça no asfalto, aumentando ainda mais o buraco ali da rodovia. O Cleitinho, que é um senador, no meu ponto de vista, um pobre coitado. Ele como senador é patético, mas enfim, né? Virou marionete do Nicolas Ferreira, né? Um senador virando marionete do deputadozinho, no caso Nicolas Ferreira. Mas são figuras diminutas. O problema é que todo o chilique do Nicolas e também do nosso querido Cleitinho, né? Comparando gastos aqui, colocaram placa Lei Rouanet, 10 bilhão para Lei Rouanet e nada para rodovia. O problema é que não houve nada para rodovia porque o Bolsonaro negou a verba em 2021. Era para que essa rodovia não tivesse mais buraco, mas o Bolsonaro negou. Essa verba ou essa rodovia já tem problemas desde o governo Lula 1 e poderia ter sido resolvida agora em Bolsonaro, mas ele negou a verba e eles viraram, claro, piada. Como foi também aquela piada toda, a oposição ao Lula sempre acaba passando vergonha. Aconteceu recentemente também, o Flávio Bolsonaro e agora também o Cleitinho reclamaram da Lei Rouanet, dos repasses para a Cláudia Raia. Só que o Luciano Heng, que é um bolsonarista, também fez repasse para a Lei Rouanet, o link aqui no card. Então esse povo, eles gostam de passar vergonha no Pix. No Pix, porque é mais direto, mais rápido. E eles ficam passando essa humilhação nas redes sociais. Por quê? Porque eles estão completamente perdidos. O Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, não consegue nem tirar uma foto com o Trump, foi desprezado pelo Donald Trump num evento que ocorreu nesse final de semana lá nos Estados Unidos, um evento conservador. E aí fica com essa agenda ridícula, tirando foto em frente de carro de polícia, não articula oposição, a oposição fica perdida. E tem aí esses chiliques patéticos que acabam virando aí motivo de piada, motivo de deboche. E aí só corrobora com aquele apelido, né? Bozoístas, que tem a ver com o palhaço Bozo. Eles não são mais bolsonaristas, pessoal, eles são bozoístas. De tanta palhaçada que eles fazem, o melhor apelido é justamente bozoísta. Mas o Nicolas Ferreira, ele protocolou um pedido para que o Juscelino Filho, ministro das Comunicações, preste esclarecimentos em função de todas essas suspeitas de corrupção que tem em torno dele. Né? Usou o jatinho da FAB para participar, o avião da FAB para participar de um evento de cavalos, pegou uma verba para recapear ou para asfaltar uma rua, uma rodovia que passava ali perto de uma propriedade, uma coisa simplesmente escabrosa. E por mais questionável que possam ser os métodos políticos do Nicolas Ferreira e até mesmo as motivações para ele fazer esse pedido de esclarecimento do ministro das Comunicações, o pedido dele é um pedido correto, porque o ministro precisa explicar todas essas acusações que tem contra ele. E o governo, ele abre essa brecha para que o Nicolas Ferreira e algumas pessoas da oposição possam crescer em cima desse assunto, já que não há outro mote, outra bandeira da oposição, por conta de uma demora, de uma hesitação para retirar o Juscelino Filho do governo. Segundo o Thales Faria, colunista do UOL, na prática o Juscelino Filho já foi demitido. Mas isso ainda não foi oficializado. O Juscelino Filho, ele está em viagem e nos próximos dias vai marcar uma reunião com o Lula, possivelmente amanhã, na segunda-feira. Nessa reunião, o Lula falou que vai dar a oportunidade
para o Juscelino Filho se explicar desses problemas de corrupção. E caso a explicação seja algo convincente, ele vai permanecer no governo. Mas é muito complicado, né? Pelo seguinte, se o Lula exonerar o ministro, vai parecer de fato que não é um culpado, antes mesmo de todo o julgamento. Então tem que ver como que vai sair desse enrosco que foi provocado por um deputadozinho. O Juscelino Filho é um deputado medíocre, um deputado do baixo clero que foi indicado ao cargo por um senador medíocre, que é o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre ele é rejeitado dentro do próprio partido, que é União Brasil. O Lula arrumou um enrosco ao tentar se aliar demais ao Davi Alcolumbre desnecessário. E nós falamos, né? Os primeiros casos de corrupção do governo Lula vão vir direto dos indicados para os ministérios do União Brasil. Dani do Vaguinho, problema com milícia. Valdez Góes, o ministro da Previdência, do União Brasil também indicado, problema de corrupção. E agora o Juscelino Filho. Foi um erro desde o início tudo isso. E agora o governo Lula acaba arcando com esse erro nesse momento, que é um momento delicado. O Lula, pessoal, ainda não demitiu o ministro, porque o foco do Lula é total na economia e no mundo do trabalho. Todas essas questões pormenores de corrupção, moral, o Lula ele não se importa com isso, pessoal. O Lula, o foco que ele tem é justamente na questão econômica. O Lula, ele já é um homem de 80 anos. Então, quando você chega numa certa idade, na idade que o Lula tem, você começa a ter algumas percepções que você não tinha quando você estava com 60 anos, que é a idade do Lula no segundo mandato. Eu tive o privilégio de ter meus 4 avós, e todos eles passaram dos 80. E eu também consegui ter 3 bisavós com mais de 80 anos. Então nessa idade, você consegue perceber que não é que o tempo ele é curto. Essa não é a questão. Mas você percebe com 80 anos que o tempo não é que ele voa, ele se teleporta. É mais rápido no piscar de olhos, 80 anos passaram. Então o Lula sabe que o tempo passa rápido. E a prioridade dele é a prioridade econômica. Porque o Lula também tem toda a consciência que a economia e o mundo do trabalho, o mundo laboral, é completamente ou são completamente diferentes daquilo que ele encontrou em 2003. E talvez o Lula não tenha um plano econômico de fato, somente ações contingenciais para enfrentar essas novas questões, porque talvez o mundo todo não tenha um plano economicamente viável para enfrentar as novas questões do neoliberalismo e do mundo moderno. Os programas que estão sendo colocados mais à esquerda também estão fracassando, como já fracassaram os modelos da direita neoliberais que não quiseram mudar absolutamente nada, como no caso o modelo econômico do Guedes. Então o que o Lula tem feito? Ações contingenciais, reforma do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, para tentar conter e dar uma melhor qualidade de vida para a população. E ele só vai conseguir fazer isso com a aprovação da reforma da Previdência, ou melhor, da reforma tributária. A reforma tributária, para o Lula, ela é essencial para essa transformação econômica ou para essa tentativa de plano econômico para conter o avanço desse neoliberalismo completamente avassalador e destruidor com a população mais pobre. Então o Lula, ele acredita que a demissão do ministro, se for feita de um modo que possa parecer assodada, vai atrapalhar a votação da reforma tributária na Câmara e também no Senado. E o Lula, com 3 mandatos, ele sabe muito bem que ele vai sofrer chantagem, que ele vai ter que entregar cargo, que vai ter desgaste com corrupção, ele sabe de tudo isso. Mas ele está com sangue nos olhos para a reforma tributária e para as questões econômicas, porque ele sabe que o tempo dele vai passar rápido como presidente. E ele tem essa prioridade. Porque não vai adiantar nada para o plano do Lula que ele tem na cabeça, o novo Bolsa Família, não vai adiantar nada o Minha Casa Minha Vida, também não vai adiantar usar os bancos públicos para fomentar empreendedorismo por necessidade que nas periferias, que é aquela pessoa que não tem mais como se alocar no mercado de trabalho e por necessidade empreende, abre um barzinho, abre uma lojinha, abre um supermercado. O Lula sabe que essas medidas, elas podem funcionar paliativamente no curto prazo, mas se não houver uma reforma tributária, como por exemplo, isenção do imposto de renda até 5 salários mínimos, até 5 mil, você não vai conseguir de fato dar uma qualidade de vida mínima. Você vai ter uma melhora e depois vai cair.
Por isso que o Lula passa por cima de tudo isso, enfrenta todos esses desgastes, porque ele quer aprovar a reforma tributária. Esse é o principal objetivo do Lula. Sem a reforma tributária, não vai ter o mínimo de desenvolvimento econômico que é esperado pelo Lula. Então, o Lula vai superar ou vai ter que engolir Cleitinho e o Nicolas Ferreira? Vai ter que engolir a imprensa falando do Juscelino Filho, do desgaste? Vai. Ah, mas ele distribuiu o cargo, tá refém no Centrão. Para o Lula não interessa. Para o Lula, no momento, só interessa uma coisa: aprovar a reforma tributária. E absolutamente mais nada. Ah, o Lula tá demorando. Tá demorando por conta disso. Sem reforma tributária, não tem governo Lula. E ele sabe disso.